Olá pessoal, tudo bem? Viemos aqui para trazer mais um vídeo para vocês, dessa vez tratando do tema dentro da teoria geral do processo, princípios processuais, normas fundamentais do processo, né? Essas normas fundamentais do processo envolverão tanto princípios como regras que se encontrarão espalhadas principalmente pela Constituição Federal e também dentro da própria legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, por exemplo, você também encontrará vários desses princípios processuais. Então é um tema bastante agradável, é um tema, né, fascinante, porque você estudará princípios e regras que dão uma feição, que dão um esboço, que formam um quadro de como o processo funciona no nosso país, no nosso ordenamento jurídico. Quando eu falo processo, esse esboço, esses princípios, essas regras de cunho constitucional terão aplicabilidade não só no processo civil, mas também no processo penal, no processo trabalhista, no processo eleitoral, no processo administrativo, porque trazem as regras mínimas e princípios mínimos a serem aplicados em todo e qualquer processo, tá bom? Eu vou compartilhar aí com vocês, para vocês acompanharem, aquele nosso cronograma, onde fala dos assuntos que nós tratamos, né? Vimos vários assuntos e agora, conforme eu falei aí no início do vídeo, trataremos daquilo que chamamos de normas fundamentais do processo. E quais seriam essas normas? Ora, aqui está separadas as principais normas fundamentais que todo e qualquer processo deve ter, né? Como falei, algumas consubstanciam princípios e outras consubstanciam regras jurídicas, conforme aquela divisão, aquela dinâmica de subdividir normas jurídicas em regras e princípios, o que é uma ideia, né, do direito contemporâneo, que nós estudamos na nossa primeira unidade, trazendo as ideias do Robert Alex, do Ockham no direito norte-americano, né, do Humberto Ávila aqui no Brasil, que o estudo desses doutrinadores nesse campo de normas jurídicas deságua na ideia de existir duas espécies de normas jurídicas, as regras e os princípios. Então, estudaremos essas regras e princípios que são fundamentais para a operacionalização, a realização do processo, tá bom? Não estamos estudando aqui normas processuais, um outro assunto que nós já vimos. Estamos estudando agora algumas normas que são essenciais ao processo democrático que nós temos hoje, a um processo baseado em valores mínimos estabelecidos pela Constituição. Então, conforme está aí destacado para vocês, o material aí de apoio, o cronograma, é aqui que eu estudo, por exemplo, o princípio do devido processo legal. É nesse momento que eu estudo, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, a legalidade, o contraditório, a ampla defesa, a publicidade, a duração razoável do processo, a igualdade processual, a eficiência. São nesse momento que eu estudo algum desses princípios. Então, eu separei os mais importantes. Você pode incluir aí a regra da inadmissibilidade de provas ilícitas, a proibição de provas ilícitas. Então, eu separei alguns na nossa aula, inclusive em slide, como material de apoio, que eu vou utilizar aqui agora também, o qual também já foi disponibilizado via e-mail das turmas para suporte para vocês acompanharem as aulas. Então, vocês já têm esse slide que eu vou agora abrir aqui para a gente acompanhar a aula, tá bom? Então, acompanha aí junto comigo o slide que eu preparei para vocês tratando desse tema, que eu coloquei no slide como princípios processuais constitucionais, haja vista a maioria dessas normas fundamentais do processo
de fato, constituírem-se em princípios que estão colocados, né, que estão lá disciplinados, previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, mais uma vez, aqui eu ressalto a importância de um estudo totalmente dialético, conectado com a nossa Magna Carta, com a Constituição Federal de 1988, tá bom? Então, para começar aqui o nosso estudo, quando falamos de normas fundamentais do processo, é comum você ver alguns doutrinadores, assim como, por exemplo, o Fred Dier, e eu trago essa ideia, inclusive, baseado naquela obra que nós já utilizamos dele, que é o curso de Direito Processual Civil, volume 1. Quando fala de normas fundamentais, né, normas processuais fundamentais, você tem uma ideia de direito processual fundamental. É o primeiro ponto que você aborda. Você tem o direito processual fundamental. O que quer dizer isso, direito processual fundamental? Olha, são aquele conjunto de normas que vão acabar estruturando o modelo do processo no Brasil. O direito processual fundamental consiste naquele conjunto de normas voltadas para o processo que acabam estruturando o modelo de como deve ser realizado, operado o processo no Brasil, no nosso ordenamento jurídico. Então, é nesse direito processual fundamental, nessa ideia, que você vai estudar a interpretação daquilo que eu tenho como fonte do direito processual, bem como a aplicação de outras normas processuais. Eu interpreto e aplico as normas processuais, tomando como base o direito processual fundamental, ou seja, aquele conjunto de princípios ou regras que compõem o básico, o essencial, que todo e qualquer processo deve ter e deve observar. Por isso eu coloquei aí no slide, como vocês podem acompanhar, no material aí, ó, falando o seguinte, que podem ser tanto princípios como regras. Olha aqui no slide, ó. Podem ser tanto princípios como regras. É esse direito processual fundamental. Ele consiste tanto em princípios quanto em regras. E aí eu trago para acrescentar ao nosso estudo um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Toda vez que você vê essa siglazinha aqui, ó, FPPC, é a abreviação da palavra, né, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Então, esse é um encontro que ocorre, né, regularmente com a presença de processualistas brasileiros e na área de direito civil, em especial, onde eles editam enunciados visando interpretar, visando, né, dar um suporte à aplicação das normas jurídicas que nós temos, especificamente das normas processuais. Então, é aquela ideia, lembra da interpretação que nós estudamos quanto ao sujeito, à origem? A interpretação pode ser judicial, quanto ao sujeito, pode ser autêntica ou pode ser doutrinária. Então, aí é um exemplo de interpretação doutrinária. Esse fórum, ele não é um órgão do Poder Judiciário, ele é composto de advogados, né, de operadores do direito, de um modo geral, defensores, juízes, doutrinadores, estudiosos do direito processual que se reúnem regularmente para discutirem, debaterem, e desses debates, dessas discussões, surgem enunciados que vão nos ajudar a compreender melhor o direito processual. Então, desses vários enunciados, tenho aqui o de número 370 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz o seguinte: norma processual fundamental pode ser regra ou princípio. Olha que legal. Os processualistas civis, os maiores processualistas aqui no Brasil, eles já, né, atentos a essa nova visão do processo e do direito de um modo geral, já trazendo para nós e reforçando que, olha, norma jurídica hoje é regra ou princípio.
são espécies, norma jurídica, regra ou princípio. Então, quando eu falo de norma processual fundamental, aquelas normas que são essenciais ao processo, essas normas podem consistir em regras ou princípios, tá bom? E as normas fundamentais do processo que vão decorrer diretamente da Constituição Federal de 88, esse conjunto de normas que estão lá inseridas na Constituição, decorrem diretamente dela, é chamado de direito processual fundamental constitucional. Vou repetir, o conjunto de normas fundamentais do processo que decorre diretamente da Constituição Federal de 88, eu chamo de direito fundamental constitucional. Agora, cuidado, eu não só tenho normas fundamentais do processo na Constituição. Eu tenho normas também decorrentes da legislação infraconstitucional. Quando você pega, por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015, você tem lá no CPC 15, você tem a ideia de um capítulo só para tratar de normas fundamentais ao processo, só que ao processo civil. Vou parar aqui um pouquinho essa divisão que eu estou fazendo aqui, para levar a gente lá para o CPC 15, para mostrar o que eu estou falando aqui para vocês. Então, o CPC 15, enquanto abre aí, o que é que ele tem lá? Ele trata do processo civil, claro, por isso que é Código de Processo Civil. E aí ele tem um tópico, o CPC 2015, que é do artigo 1º, né, o seu primeiro artigo até o 12º, 12, uma parte que fala, ó, vou destacar aqui para vocês e vou voltar lá para dividir o material na tela aqui com vocês, o CPC 15. Pronto, vamos voltar aqui e dividir. Olha aí, ó, eu abri aqui o CPC 15 para falar disso para vocês. Estava tratando há pouco. Código de Processo Civil 2015. Olha o primeiro capítulo do Código de Processo Civil 2015. Das normas fundamentais e de aplicação das normas processuais. Das normas fundamentais do processo civil. Então, no direito processual civil, você também tem normas fundamentais previstas na norma infraconstitucional. Aqui não é a Constituição Federal, mas é um tópico da Lei Federal, Código de Processo Civil, ou seja, da norma infraconstitucional, que também traz uma série de normas que são ditas fundamentais ao processo. Às vezes até repete, como nós veremos, princípios e regras que estão entabulados, né, estão previstos na Constituição Federal. Acaba até repetindo e às vezes traz outros que não estão na Constituição, mas que são essenciais ao processo civil. O que é que eu estou querendo passar para vocês? A seguinte ideia, que quando eu falo de normas fundamentais do processo, tá bom? Isso pode ocorrer tanto em âmbito constitucional, quanto também em âmbito infraconstitucional. Tanto em âmbito constitucional, quanto em infraconstitucional. Tá certo? Então, vou voltar aqui ao nosso slide, para que vocês possam acompanhar junto comigo aí. Só um minutinho. E trazer aquela ideia, então, de que, às vezes, eu tenho normas fundamentais do processo previsto na Constituição e, às vezes, eu tenho normas fundamentais do processo que estarão previstas nas leis, ou seja, nas normas infraconstitucionais, que vêm abaixo da Constituição Federal. Tá certo? Então, vamos lá. Isso já ficou claro. E agora eu vou falar de um ponto importantíssimo também. A ideia de legislação simbólica. Aqui no finalzinho do nosso slide, aqui, ó, vou até
circular aqui para vocês a ideia de legislação simbólica. Vou passar só um pincelzinho aqui. É disso que a gente está falando no slide, de legislação simbólica. O que quer dizer essa legislação simbólica, também conhecida como norma constitucional ventríloca? Olha só, o Fred Didier, por exemplo, chama essa legislação simbólica de norma constitucional ventríloca. Tá bom? Cuidado aqui quando se referir em direito processual em legislação simbólica, para não confundir lá com a coisa que a gente estuda em direito penal, depois vocês estudarão a denominada legislação simbólica, aquelas leis que são criadas só como um símbolo de resposta do Estado para determinadas demandas sociais, né? Que faz uma proliferação de leis, inflação legislativa, porque se quer legislar sobretudo para dar uma resposta à sociedade. Não é disso que a gente está falando. Isso aí vai ficar para o direito penal, como um outro significado para essa palavra. Quando eu falo em legislação simbólica, estudando normas processuais, tá certo? As normas fundamentais do processo, eu estou falando daquilo que Fred Didier intitulou de norma constitucional ventríloca, que é uma repetição do texto constitucional de coisas que estão previstas na Constituição. Não haveria necessidade de repetir, né, no primeiro momento, em tese, numa norma que vem abaixo da Constituição, uma norma infraconstitucional, mas mesmo assim essa norma infraconstitucional repete aquela previsão constitucional como uma forma de intensificar aquela ideia, como uma forma de demonstrar a importância daquele princípio, daquela regra. E aí é interessante essa expressão utilizada pelo Fred Didier, porque o que é que significa um ventríloco? O que é um ventríloco? Para quem, né, não sabe, talvez não esteja lembrado desse momento, o ventríloco é aquele boneco que o artista utiliza, que ele movimenta o boneco, né, com aquelas linhas, com a mão dele vai estar movimentando o boneco, e ao mesmo tempo falando, e o artista ele tem aquele dom de falar sem movimentar os lábios, e aí movimenta o boneco, é como se fosse o boneco, né, falando. Ou seja, o artista fala, né, o criador fala através da criatura, do boneco, do ventríloco. E o que é que está associado com essa legislação simbólica, com o que acabamos de falar, com a ideia de repetição, né? Como está no finalzinho do slide, aí vocês vão ver a repetição do texto constitucional. Ora, por quê? Quando eu tenho algo previsto na Constituição Federal e o Código de Processo Civil, por exemplo, ou o Código de Processo Penal repete, é como se o criador, que é a Constituição Federal, uma metáfora rápida aqui, estivesse falando através da criatura, que é a norma infraconstitucional que vem abaixo dela. É como se a Constituição estivesse falando pelo Código de Processo Civil. Como assim, professor? Exemplifica aí para mim. Vejam só, um dos princípios que nós aprendemos quando estudamos o processo, quando estudamos o direito constitucional também, né, é aquele da inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer conflito, da inafastabilidade da jurisdição. Está aqui ó, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, onde ele fala que a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Em outras palavras, o Estado brasileiro, né, o Brasil, através da Constituição, sua lei fundamental, seu maior ato normativo, diz o seguinte: olha, eu, Estado, posso apreciar qualquer conflito, nenhum conflito pode deixar de ser levado à apreciação do Estado. Eu resolvo os conflitos. Nem a lei pode excluir que o conflito seja apreciado pelo Estado. O princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aí eu te faço uma pergunta. Esse princípio está aí no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Precisaria, para ele ter força normativa, para ele se aplicar em situações concretas,
do cotidiano do cidadão brasileiro, ser repetido no Código de Processo Civil 2015, não. Não haveria essa necessidade de repetição. Mas ele foi repetido. Acompanha aqui comigo. Vou tirar o grifo que eu dei lá em cima e acompanha agora aqui, ó, artigo 3º do CPC 15. Olha o que ele diz, praticamente repete o que está na Constituição. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Em outras palavras, você tem aí o que o Fred Didier chama de norma constitucional ventríloca. Uma legislação, né, um ato normativo que ele é só simbólico. Mas, quando eu falo só simbólico, é no sentido de que ele quer reforçar, ele quer dar ênfase a algo que é extremamente importante. É como se a Constituição estivesse falando através da norma infraconstitucional do Código de Processo Civil 2015. Então, fica essa dica aí acerca do que é legislação simbólica, norma constitucional ventríloca. E aí, o referido capítulo do CPC, aquele capítulo que está lá, né, do artigo 1 ao 12 das normas fundamentais do processo, eu peço até que vocês deem uma lidinha, né, alguns daqueles artigos que trazem princípios, regras que a gente está tratando aqui, que se repete lá, e a gente está abordando esse conteúdo também lá, de certo modo, a leitura é importante daqueles artigos. O referido capítulo, então, lá do CPC 15, dos artigos 1 ao 12, também traz novos enunciados normativos, novos princípios. Por exemplo, o princípio só aplicável ao processo civil, o princípio da cooperação, o da boa-fé processual. Não está previsto na Constituição, mas vocês vão estudar esses dois princípios em processo civil 1. Boa-fé processual, princípio da cooperação, né? A ideia, a regra da ordem cronológica de julgamento dos processos está previsto lá no CPC 15, nessa parte de normas fundamentais do processo civil. Então, o processo civil é fundamental para todo e qualquer processo que ocorra no âmbito processual civil, tem que estar observando aquelas normas, ok? Então, tecidas essas considerações sobre direito processual fundamental, constitucional, infraconstitucional, essas normas fundamentais, o que é que elas significam, né? A ideia de norma constitucional ventríloca. Vamos passar agora a ver cada uma dessas normas fundamentais, que muitas vezes são verdadeiros princípios, como é o caso, a gente já começando com o primeiro que nós abordaremos, que é o devido processo legal, tá ok? Devido processo legal, então, né, do processo lá, o processo equitativo, o processo justo, o fair trial, né, como os franceses gostavam, né, de chamar, né, os americanos também utilizavam essa expressão, mas consagrou mais já até pela origem, né, os Estados Unidos é Nova Inglaterra, né, e esse princípio nós vamos ver que ele surgiu no direito anglo-saxônico entre os ingleses no Reino Unido, né, que hoje é a Inglaterra. Você tem ali o surgimento de alguns princípios e o mais importante deles, talvez, para o direito, tenha sido o devido processo legal. O devido processo legal, a doutrina, de um modo geral, a maior parte dos doutrinadores afirmam que ele surgiu em 1215, tá certo? Veremos mais à frente, acho que no slide eu até coloquei isso. Ele surgiu em 1215, na época do reinado, na monarquia do rei João Sem Terra. Então, quando a monarquia se enfraqueceu e se aumentaram, inclusive por questões, né, de guerras, a necessidade de aumentar tributos, a nobreza na Inglaterra, né, os barões, os senhores, se insurgiram e passaram a exigir do monarca o respeito a algumas garantias que culminaram com um documento, né, que foi elaborado, que é denominado, né, se estuda de direito constitucional, a Magna Carta Libertatum, né, que é a carta que foi elaborada, a Magna Carta,
pelos barões, pelos senhores na época, né, que reivindicavam perante o rei João sem terra alguns direitos, e entre esses direitos começa a surgir a ideia do devido processo legal. É pela primeira vez que ele surge, aparece de um modo mais claro para os ordenamentos jurídicos, mundo afora, depois vai se espalhar, mas surge lá na Inglaterra. E nós temos hoje a previsão do devido processo legal no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal de 88, onde tem o seguinte trecho, né? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode ter a sua liberdade restringida ou perder os seus bens sem que haja antes um devido processo legal. Então, por situações como essa que você vai começar a entender a lógica, você vai fechar o quebra-cabeça do porquê haver um Estado de Direito, de porquê haver leis, haver uma estrutura de órgãos, por exemplo, no Poder Judiciário, ocorrer ações com audiência, um processo onde o réu irá se defender, irá apresentar suas provas, porque tudo aquilo ali vai consubstanciar um trâmite, uma sequência de atos, né, um procedimento que, na verdade, visa resguardar que o cidadão só sofra algum tipo de restrição, quer seja na sua liberdade ou no seu patrimônio, após ter ocorrido esse trâmite previsto em lei que lhe assegure direitos mínimos de se defender, de participar, de influenciar, de contraditar aquilo que é alegado pela outra parte. E aí você vê surgir, né, efetivamente se materializar o devido processo legal. Então, ele é um princípio que o mundo ocidental, você vai ver presente em todos os ordenamentos jurídicos, previsão em nível de tratados internacionais, como a Declaração Universal do Homem, como o próprio Pacto, né, americano de direitos civis e políticos, né? Você vê o Pacto de São José de Costa Rica, vários instrumentos internacionais trazendo essa ideia, não só do devido processo legal, mas de vários outras garantias mínimas ao cidadão. Então, esse princípio, pouco importa o nome que ele vai receber. O que importa é a sua natureza. Aqui a gente chama de devido processo legal, isso como uma herança, uma consequência, né? Por muito se espelhar o nosso direito constitucional no direito norte-americano, né? No direito anglo-saxônico, apesar de termos uma origem civilal, o nosso direito constitucional se baseia muito no direito norte-americano. E aí a gente traz essa derivação, né, do processo tal, do devido processo legal. A gente usa esse sinônimo, mas, por exemplo, os portugueses chamam de processo equitativo, os italianos chamam de processo justo, mas qual é a ideia central do princípio, pouco importando a denominação que ele receba? É a ideia de um direito fundamental do ser humano a um processo devido. Como assim? A um processo que seja justo, que seja equitativo, igualitário. A gente sai de uma situação onde os conflitos eram solucionados por meio da arbitrariedade, havia a aplicação de penas, ou havia a sujeição do cidadão a determinadas situações, quer seja a restrição da vida, da liberdade, da propriedade, sem que ele pudesse se defender, para uma ideia de que há necessidade não só da defesa, mas de garantias mínimas para que, após essa sequência de atos, né, ele receba essa restrição, mas tendo tido a oportunidade de contrapor, de se defender, de ter um acompanhamento e uma defesa técnica qualificada, dentre vários outros aspectos, a publicidade, a imparcialidade. Você vai observar que o devido processo legal ele se encontra dentro daquela ideia de sobreprincípio. Um princípio que tem uma dimensão tão ampla, ele tem uma densidade jurídica imensa, que acaba abarcando
dentro dele outros princípios que a gente chama de corolários. Então, quando eu falo da imparcialidade, do juízo natural, da publicidade, do contraditório, da ampla defesa, eu estou falando de outros princípios, mas que são corolários do devido processo legal. Tá bom, senhores? Então, eu vou adiantar aqui um pouquinho essa ideia do devido processo legal, para a gente ver alguns aspectos dele aqui. Vamos avançar um pouco. Então, esse devido processo legal, ele ocorre no âmbito legislativo, tá certo? No processo legislativo, eu tenho garantias mínimas a ser observadas. Quando você pega a Constituição Federal e você vê todo um trâmite para se editar leis, que tem que ter a iniciativa correta de quem pode propor um projeto de lei, que tem que ter um quórum mínimo de votação, né, de membros aprovando aquela lei, você tem ali um processo até aquela lei passar a ter vigor, entrar em vigor e vigência e surtir efeitos, ela passa por todo um processo. Eu tenho um devido processo legal. Assim como eu tenho um devido processo legal quando eu estou diante das normas administrativas, e não é só quando eu falo do processo judicial, do processo jurisdicional. É também nesses âmbitos do processo legislativo, do processo administrativo, né, que são todos vertentes do processo legislativo da atividade de produção de normas jurídicas pelo Estado. Então, todos eles devem observar o devido processo legal. Importante você observar que é uma cláusula geral. Uma coisa que eu talvez não tenha dito, daqui a pouco eu vou minimizar e dividir a tela aí, né, com vocês, acerca do livro, que eu gosto muito de utilizar. Eu tiro boa parte do que eu estou falando aqui, né, nessa temática de princípios processuais do Fred Dias Júnior, mas também boa parte sai de um livro que eu gosto muito, Princípios Processuais Constitucionais, do Eduardo Rodrigues dos Santos. Então, daqui a pouco eu vou abrir o livro. Eu já comentei com as turmas esse livro, né? Já mostrei, já indiquei como a bibliografia que a gente vai utilizar, complementar, exatamente porque ele é voltado só para tratar desses princípios processuais. E, por exemplo, os outros autores que eu citei, e ele, o Eduardo Rodrigues dos Santos, ele fala lá na sua obra, né, que o devido processo legal é uma cláusula geral aberta. Por que uma cláusula geral aberta? Porque ele tem um conteúdo aberto, o significado normativo, né, o significado desse princípio, ele é modificado ao longo do tempo. A gente fala de devido processo legal desde 1215, olha quanto tempo. E de lá para cá, a feição do devido processo legal, cuidado, o seu núcleo não muda, é ter um processo justo. É como o está dizendo lá na Constituição, e você vai ver que é um texto parecido com o que foi publicado na Magna Carta de 1215, né? A lei da nação, lá, né? A lei do Estado, quando foi levada ao monarca João Sem Terra. Texto é parecido. O núcleo é o quê? Você não ser privado de seus bens, sua liberdade, sua vida, sem um devido processo legal, sem um processo justo. Então, o que acontece? A ideia central é o processo justo. Só que isso vai mudando ao longo do tempo. O que é ser um processo justo? Ora, há 500 anos atrás, né, há 600 anos atrás, seja lá quanto tempo, talvez o processo justo fosse a ideia de respeitar garantias mínimas do ponto de vista formal. Ora, a pessoa poder se defender antes dela ser levada à forca, antes dela ser presa, ela ter o direito de se defender com um advogado, um profissional que vai lhe acompanhar, de repente ela tem o direito de falar, mas talvez naquela época, 500 anos atrás, não se falasse em publicidade como se fala agora. Talvez não se falasse em duração razoável, que o processo está demora muito para passar o resultado. Imagina, né? 600 anos atrás, mal você tinha conseguido, né, conquistar, garantir o devido processo legal, imagine você virar para o Estado e dizer, olha, está demorando muito o processo. Será que não é interessante a gente criar o princípio da duração razoável do processo? Provavelmente o monarca, né, ia pegar você e colocar na
forca ali, né, na guilhotina, e cortar. Que história é essa, duração razoável do processo? Na verdade, a gente fala da duração razoável do processo, que é um princípio que existe hoje, está expresso na nossa Constituição Federal, que foi alcançado somente para a gente aqui, de forma expressa na Constituição brasileira, em 2004, naquela reforma que nós tivemos, na emenda complementar, a emenda, perdão, constitucional 45, que trouxe a reforma no Poder Judiciário, e aí trouxe algumas modificações, e uma das modificações também foi incluir essa garantia constitucional a um processo que dure, mas de forma razoável, que ele tenha uma demora razoável, justificável, e não uma demora exacerbada. Dá ênfase à nossa Constituição à publicidade. O que é que eu estou querendo dizer? Que o devido processo legal, ele, passo a passo, ao longo do tempo, ele vai sendo construído. Ele não tem um conteúdo fechado, um conceito fechado, é um conceito aberto. O significado da norma ele é modificado ao longo do tempo. Não é o mesmo significado que tinha há 100, 200, 300, 500 mil anos atrás. Tá bom? Há quem fale que só surgiu em 1354, na Inglaterra, esse princípio, mas aí já é uma parte da doutrina minoritária. A doutrina majoritária afirma a ideia de 1215, né, como está aí no slide, a Magna Carta, né, Libertatum. Há quem fale que até antes de 1215, uma parte da doutrina, em 1037, já ali naquela região onde é a Alemanha, hoje, né, na Germânia, ali já no Edito de Conrado II, né, já se falava em 1037 desse princípio, mas não, a doutrina não sustenta de forma majoritária essa ideia. O marco mesmo é a Magna Carta de 1215 do rei João Sem-Terra. E o que é que dizia essa Magna Carta, que é um marco para a gente, né? Você pega o livro lá de princípios constitucionais, princípios processuais constitucionais, do Eduardo Rodrigues dos Santos, você vai ver lá que está, inclusive, em latim, né, sem a tradução, esse artigo 39 da Magna Carta, falando o seguinte, ó, é esse artigo aqui, ó, 39, o que é que dizia na época quando surgiu esse princípio? Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado. E nós não procederemos ou mandaremos proceder contra ele, senão um julgamento regular pelos seus pares e de harmonia com as leis do país. Olha a ideia dos anglo-saxônicos naquela época. Olha a ideia que vigorava há mais de 800 anos, há quase milênios, né? Há quase 1000 anos atrás, a ideia de que a pessoa só deveria ser presa, ser privada dos seus bens, se ela for submetida a um julgamento regular pelos seus pares. Isso surge como um dos pedidos que o rei deveria observar, uma garantia mínima para os cidadãos naquela época. Você vê que é um texto bastante parecido com o que tem na nossa Constituição acerca do princípio do devido processo legal, lá no artigo 5º, inciso 57 e 54. E ao longo do tempo vem sendo difundido em outros documentos, ao longo do tempo foi difundido mundo afora a ideia desse princípio. Lá no próprio direito anglo-saxônico, né, a petição de direitos, editada em 1628 pela Câmara dos Comuns, corresponderia, né, ao parlamento, lá para os ingleses, também editou normas falando do devido processo legal, quando falava que o homem livre somente poderia ser aprisionado ou detido pela lei da terra, ou pelo devido processo legal, e não pela ordem especial do rei sem qualquer acusação, porque acontecia, né, o absolutismo monárquico, né, muitas vezes a prisão, a privação do direito, através de ordens arbitrárias do monarca, do imperador, né, de quem detinha o poder, sem que a pessoa pudesse ser submetida a um processo justo. E aí vai se concretizando esse princípio.
No Brasil, pegando a nossa Constituição de 88, nós temos elementos que concretizam esse devido processo legal, como eu falei para vocês. Ele é um princípio que possui uma dimensão jurídica, né, maior, ele tem uma densidade, um alcance maior que outros princípios, razão pela qual ele é considerado um sobreprincípio, acaba abarcando outros princípios. Por exemplo, aqui no Brasil, contraditória, ampla defesa, lá no artigo 5º, inciso 55, nós iremos estudar. A igualdade, o princípio da isonomia, tratamento paritário das partes, né, chamado de paridade de armas, no artigo 5º, inciso 1. A proibição de provas ilícitas, a publicidade, o juiz natural, a motivação das decisões, a duração razoável do processo, a garantia do acesso à justiça, são todos corolários do devido processo legal. Ou seja, são princípios que acabam concretizando um princípio com uma densidade jurídica maior, que é o devido processo legal. São subprincípios, não por serem menores, porque não há hierarquia entre princípios, mas pelo seu alcance ser menor, sua densidade jurídica ser menor do que o devido processo legal, na verdade, estarem contidos dentro dessa ideia do devido processo legal. Tá bom? Vamos avançar aqui um pouquinho. O devido processo legal, ele se subdivide em formal e devido processo legal substancial, material, como alguns gostam de chamar. Repetindo, o devido processo legal, ele pode ser formal, destacar aqui, ó, ou substancial, material, como alguns gostam de chamar. Primeiramente, quando o devido processo legal surgiu, ele surgiu na sua dimensão formal, ou seja, na ideia de se criar uma garantia da pessoa ser submetida a um julgamento onde ela pudesse participar desse julgamento e se defender, né? Nesse primeiro momento, você vê uma garantia de ordem apenas formal, permitir que a pessoa participe do processo, ela seja submetida antes a um processo e antes de sofrer a restrição do bem ou da liberdade. É a dimensão formal ou procedimental, como querer chamar, o devido processo legal formal ou procedimental, que é aquele que visa garantias processuais, né? Exigências de cunho formal, ou seja, a pessoa poder exercer o contraditório, a ampla defesa, ela ter um advogado, ela ter um processo público. Então, tudo isso são garantias processuais. Agora, só isso basta para que o processo seja justo? De forma alguma. Isso foi sendo descoberto ao longo do tempo, quando surge, então, a ideia do devido processo legal substancial, que vai trazer a noção de decisões judiciais substancialmente devidas, ou seja, decisões judiciais não só formalmente devidas, mas também em sua essência, ou seja, materialmente justas. E para isso eu preciso muito mais do que garantias de cunho formal. Eu preciso agora de garantias de justiça, de equidade. Não adianta eu dizer que tem igualdade, que todos têm direito a um processo, mas naquele processo eu tenho uma parte que tem uma hipossuficiência e não tem o mesmo acesso, por exemplo, a uma defesa técnica. Então, você chegaria à incongruência no passado de todo mundo ser submetido a um processo, mas, de repente, não poder custear um advogado. Aí surge a necessidade de quê? De se pensar na defensoria pública, a existência do Estado custear o advogado. Eu falo em um processo devido, mas o processo às vezes demora tanto, de forma demasiada, que a pessoa morre e não vê se fazer justiça naquela situação dela, não vê o conflito solucionado. Aí eu começo a falar de um outro princípio que não existia até então, duração razoável do processo. Aquela ideia do devido processo legal, ele ser uma cláusula aberta, uma cláusula geral. E aí, hoje, eu já começo a falar no denominado devido processo legal substancial, trazendo ideias que até então
não estavam presentes antes. A ideia do processo ter elementos de justiça, né? Ter a ideia de justiça. Eu vou passar para o próximo slide, né, para a gente poder ver isso melhor. Só apagar aqui o que eu grifei, para a gente poder passar ao slide seguinte. Então, vamos lá. Devido processo legal, material, substancial, aqui no Brasil está muito ligado a duas máximas, a dois, né, postulados, o da proporcionalidade e razoabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade. Isso foi mencionado pela primeira vez num recurso extraordinário. Vou pegar o pincelzinho aqui para destacar algo bastante interessante, para vocês já irem se acostumando. Quando a gente relata assim, algum julgamento, algum entendimento jurisprudencial, um precedente judicial, é importante, né, começando a se familiarizar. Quando você vê essa expressãozinha aqui, ó, RE maiúsculo, quer dizer recurso extraordinário. E sempre uma numeração na frente é o número desse recurso extraordinário. Recurso extraordinário 374.981, de 23 de março de 2005, no STF. Recurso extraordinário é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, aqui é um recurso do Supremo Tribunal Federal. Julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só voltar aqui, que eu acabei apertando para passar nosso slide, pronto. Então, é o Supremo Tribunal Federal que julga recurso extraordinário. Então, esse recurso extraordinário, datado de 2005, foi a primeira vez aqui no Brasil que se mencionou a dimensão substancial, material do devido processo legal. Algo a mais do que simplesmente respeitar garantias do ponto de vista formal, mas garantias do ponto de vista material, que deem realmente efetividade à justiça e igualdade no processo. Tá bom? A gente vai falar daqui a pouquinho desse julgamento, que fala do devido processo legal do ponto de vista substancial. E hoje, de forma expressa, né, o artigo 8º do Código do Processo Civil, 2015, ele fala dessa dimensão substancial do devido processo legal quando fala de forma expressa da proporcionalidade e razoabilidade. Aqui está até grifado em negrito o artigo 8º falando da proporcionalidade e da razoabilidade. Ele diz o seguinte, ó, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade e razoabilidade, além dos princípios da legalidade, publicidade e eficiência. O devido processo legal também, como nós veremos agora, se aplica às relações jurídicas privadas. Então, no campo privado, não somente nas relações jurídicas públicas, mas nas relações jurídicas privadas, eu aplico o devido processo legal. Por que eu estou falando isso? Porque, como a gente fala de uma garantia constitucional, principalmente presente no artigo 5º, surgiu como uma limitação ao poder do Estado. Né? Porque quem julga, quem aplica a pena, quem restringe os bens, o patrimônio, a liberdade, é o Estado. Antes o Estado fazia isso sem dar o direito à parte de se defender, de participar com o devido processo legal, isso passou a ser permitido. Então, o devido processo legal ele surgiu a princípio para ser aplicado, né, naquela ideia da eficácia vertical dos direitos fundamentais, né, na ideia vertical do particular embaixo para o Estado em cima, essa relação de verticalidade, como uma limitação ao poder do Estado. Mas com o passar do tempo, surgiu, né, essa concepção que hoje é sedimentada, né, algo já firmado, que, na verdade, o devido processo legal também se aplica nas relações jurídicas privadas. Na verdade, qualquer direito fundamental se aplica às relações jurídicas privadas. E é isso que nós falaremos mais à frente aqui no nosso material. Bom? Passando então o slide aqui, a gente fala da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, tá certo? A eficácia vertical, como eu
acabei de falar, diz respeito à relação particular-Estado, que é uma relação onde há uma superioridade, há uma supremacia do Estado. O Estado tem prerrogativas que o particular não tem, por isso que tem essa verticalidade. Então, os direitos e garantias fundamentais, repito, surgiram com essa eficácia vertical, se destinavam inicialmente para limitar o poder do Estado. Entretanto, passaram também esses direitos fundamentais a terem eficácia horizontal. Professor, o que é que tem a ver o direito fundamental com as normas do processo, o devido processo legal? Olha, gente, todos esses princípios no artigo 5º são direitos fundamentais. Está lá na parte de direitos e garantias fundamentais. Quando eu falo que os direitos fundamentais agora também têm eficácia horizontal, se aplica também agora, assim, de forma horizontal, na relação particular e particular, que é no pé de igualdade, não tem prerrogativas, não tem superioridade, relação de igualdade, eu estou diante da ideia de que, então, o devido processo legal, como as outras normas fundamentais do processo de direito constitucional, por serem direitos fundamentais, também se aplicam às relações privadas. E aí surgem 3 teorias, né, que nós precisamos estudar acerca da eficácia horizontal dos direitos fundamentais e o devido processo legal. O devido processo legal se aplicar ou não nas relações jurídicas privadas. Ele ia além dessa aplicabilidade nas relações públicas, no processo legislativo, no processo judicial, no processo administrativo. Ele se aplica também, professor, quando as pessoas, os particulares se relacionam? Sim. No mundo existem 3 teorias, e aí vamos ver qual é que se aplica no Brasil. Tem a teoria da State Action, né, que é do direito norte-americano, a ideia dos norte-americanos de que os direitos fundamentais eles se aplicam somente no plano vertical, são destinados para limitar o poder do Estado, para proteger o cidadão, então não teria aplicação no plano horizontal, entre os particulares. Você tem a ideia da teoria da eficácia indireta e imediata dos direitos fundamentais na esfera privada, que é uma teoria que predomina em alguns países europeus, como a Alemanha, a Áustria, a França, onde preconiza a seguinte tese: olha, os direitos fundamentais também teriam eficácia horizontal, se aplicariam nas relações privadas, mas desde que fosse uma aplicação mediada, ou seja, indireta. Eu teria que ter uma intermediação legislativa para que eles fossem aplicados. E tem a teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais na esfera privada, que foi adotada pelo Brasil. Quem está estudando direito constitucional aí, quem está no terceiro período, por exemplo, de direito, já estudou, né? Ou vai estudar o artigo 5º. E você observa que lá no finalzinho do artigo 5º, um dos seus últimos parágrafos falam que os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Nós adotamos a teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais na esfera privada, assim como alguns outros países, inclusive na Europa, Espanha, Portugal, adotaram essa ideia que o devido processo legal, entre outros direitos e garantias fundamentais, falei devido processo legal, que é o nosso foco aqui agora, mas os direitos fundamentais se aplicariam também em esfera privada. Tanto na fase pré-negocial, como na execução do negócio jurídico, por exemplo, falando do direito civil, lá você tem aplicação do devido processo legal. É por isso que hoje, né, o artigo 57 do Código Civil ele tem uma redação diferente da que ele tinha originariamente, quando ele foi editado em 2002. Vamos dar uma olhadinha no que é que esse Código de Processo, o Código Civil, fala no seu artigo 57. O que é que ele traz lá? O CC, Código Civil 2002, quando ele falava das associações, e é o caso que nós vamos trazer, que foi o caso emblemático julgado pelo Supremo Tribunal Federal, acerca desse tema das associações, no qual se perquiriu sobre a aplicação ou não do devido processo legal às relações privadas, tá bom? Artigo 57 do
Código Civil. Vou abrir aqui o artigo 57. Ele trouxe uma modificação aqui, né? Ocorreu uma modificação dele exatamente em 2005, pelo aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal que a gente vai tratar. Esse artigo 57, ele fala da exclusão do associado. Toda vez que você vê um artigo, numa lei, num código, processo, um código civil, um código penal, qualquer lei, com esse cortezinho aqui, né, ele riscado, é porque foi alterado, foi modificado. Foi o que aconteceu aqui em 2005. Tinha uma redação e houve a alteração desse artigo. Olha o que falava a redação anterior, a que está aqui, ó, riscada. A exclusão do associado, tratando da associação, só é admissível havendo justa causa, obedecido o disposto no estatuto, sendo este omisso, poderá também ocorrer se for reconhecida a existência de motivos graves, em deliberação fundamentada pela maioria absoluta dos membros presentes à Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim. Está dizendo o quê? Que, observado o estatuto e havendo justa causa, o membro da associação poderia ser excluído dessa associação. E aí o que acontece? O artigo, hoje, com a redação atual, codificada em 2005, como está dizendo aqui, a redação dada pela lei 11.127, essa lei editada em 2005 para alterar o artigo. Ele já fala outra coisa, que tem essa possibilidade de exclusão, havendo justa causa, só que essa justa causa tem que ser reconhecida em procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. A gente está aqui no Código Civil de 2002, Direito Material. E ele fala o seguinte, olha, a associação pode excluir o associado, mas desde que seja feito um procedimento que lhe assegure defesa e recurso. Defesa e recurso são instrumentos processuais. Está dizendo que tem que ter um processo administrativo para que assegure esses direitos aí, para que o associado ele seja excluído, coisa que não falava na dicção anterior do artigo. Então, nós entenderemos na próxima aula o porquê disso. Isso ocorreu em razão de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde ele reforçou essa ideia de que aqui no Brasil nós adotamos a teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais, onde o devido processo legal também deve ser aplicado às relações privadas, porque houve a mudança desse artigo 57 do Código Civil, é o que nós estudaremos na aula seguinte, onde daremos continuidade a esse tema do devido processo legal, bem como também fecharemos, né, essa temática e abordaremos outros princípios, tá bom? Por hoje é só, a gente termina por aqui, na próxima aula damos sequência ao conteúdo, tá bom? Um abraço aí a todos.